Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Fábio Ramos, da Arpejo e da Ovo Filmes. Exatamente. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. São aí mais de 17 anos de carreira, trabalhando juntamente no mercado de comunicação, né? Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia aí, colocar alguns assuntos em pauta. Boa. Cara, a gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Fábio na fila do pão? Se apresenta pra galera. Beleza, vou começar pessoalmente, falando do meu contexto pessoal, depois eu falo um pouquinho do profissional. Então, sou o Fábio Ramos, eu moro em Artur Nogueira, uma cidade bem pequenininha, próxima a Campinas ali. Sou casado com a Neila, tenho uma filha de 13 anos, adolescente, que está naquela fase difícil agora, né? Uma fase aí que uma geração mais complexa de lidar, mas, enfim, um amor de menina, apaixonado por ela. Sou um guitarrista frustrado, inclusive o nome da agência tem relação com esse fato de eu ser um guitarrista, né? Arpejo é uma linguagem musical que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Também sou um cara muito apaixonado por automobilismo, então acompanho Fórmula 1 aí. Esse final de semana tem corrida, inclusive. Acompanho muito Fórmula 1, automobilismo virtual, eu jogo também online, alguns campeonatos, aí levo a sério. Não é um joguinho, não, é esporte. E aí, na vida profissional, eu tenho 2 empresas, a agência Arpejo. A Arpejo ela tem 17 anos de existência, uma agência já bem consolidada no mercado publicitário do interior paulista. E falando interior paulista, acaba se tornando uma referência nacional, né? Porque o interior paulista hoje é um dos mercados mais ativos da publicidade. Então, quando você está bem no mercado do interior paulista, você está bem no Brasil. No Brasil. Exato. E o Brasil é um dos maiores no mundo. Da publicidade. Está no mundo também. Exatamente. Então, estamos aí fazendo um bom trabalho nesses 17 anos. Além disso, eu tenho uma produtora de filmes que chama-se Ovo Filmes, e é uma produtora que nasceu há 10 anos atrás, quando a agência ainda estava ali no seu começo, praticamente ali com uns 4, 5 anos. A gente resolveu montar uma produtora de vídeo, entendendo que o mercado publicitário iria passar muito, deixar do estático e vir para o audiovisual, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. Conteúdo estático dificilmente performa tão bem quanto conteúdo de audiovisual. Então, a Ovo nasceu nessa época que a gente tinha verba pequena de orçamento de produção audiovisual e a gente não conseguia viabilizar as nossas ideias, e já antevendo essa possibilidade de o mundo estar muito conectado com o movimento, com o audiovisual, criamos a Ovo Filmes. E ela vem muito bem. No começo ela era totalmente dependente da Arpejo, ou seja, tudo que a gente fazia, todos os projetos audiovisuais que nós executávamos eram de demandas da agência. Hoje é uma produtora independente, então a gente atende agências de São Paulo, clientes diretos. Temos aí na nossa carteira trabalhos incríveis para Habib's, para Pullman, deixa eu ver o que mais aqui, Posto Ali. Recentemente a gente rodou agora uma campanha para Chaleão, Mendorato, enfim. Então tem um portfólio bem legal, bem bacana aí. Que legal. Cara, você nasceu onde? Cara, eu nasci em Santo André. Meus pais obviamente que moravam lá, se eu nasci lá, mas meu pai trabalhava numa indústria em Santo André, e aí eu fiquei pouco tempo lá, acho que eu morei uns 4 anos, então nem me lembro dessa mudança, mas daí de lá eu fui para a empresa que meu pai trabalhava, ela mudou de sede, saiu de Santo André e foi para Tatuí, uma cidadezinha perto de Sorocaba, e aí mudamos para Tatuí, fiz todo minha infância lá, meu ensino fundamental, ensino médio. E aí, depois disso, não tinha faculdade na cidade, né, uma cidade pequena. E aí eu fui estudar em Sorocaba, na Exanc. Então, comecei minha vida acadêmica em Sorocaba e lá também comecei o meu início profissional, atuando nas Óticas Carol, que é uma rede de franquias que, na época, era bem pequenininha, tinham 17 lojas aproximadamente, e eles tinham uma house, uma agência que atendia as demandas do grupo, né? E aí eu fui convidado para trabalhar lá, permaneci lá nas Óticas Carol em Sorocaba por uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, não me lembro. E nesse período foi um momento muito enriquecedor da minha vida, porque
eu tive a oportunidade de ver um grupo crescer. Então, a Carol, de 17 lojas, na época, passou para praticamente 300 lojas. Legal. Então, eu acompanhei esse crescimento de uma franquia, de uma consolidação de uma marca. E como eu estava desde o início, então, eu consegui absorver muito disso. Foi um belo de um aprendizado. Que legal. Você saiu da Exanc e já foi o quê? Foi estagiar na Carol ou como é que foi esse Enquanto processo? eu estava na Exanc, eu recebi uma proposta para estagiar lá, depois eu me tornei um profissional, né? Fui contratado. Depois disso, nesse meio tempo, né, enquanto eu estava lá também, fiz alguns cursos de especialização, fiquei um tempo formado, pós Exanc, trabalhando na Carol. E aí aconteceu uma coisa muito legal na minha carreira, que eu acho que foi um ponto de virada, que eu considero assim, que foi o primeiro ponto de inflexão que me levou a ter a agência hoje no status que ela está, né? Eu sempre tive muito uma veia criativa, sempre busquei trazer para os projetos da agência, para os meus projetos pessoais, tanto para a Ovo Filmes, a criatividade. Eu acho que esse é um pilar fundamental para o nosso negócio. Parece clichê, né, porque toda agência deveria ser criativa, mas não necessariamente toda agência precisa ser criativa. Às vezes ela trabalha com mais foco em performance, e aí a gente tem as fórmulas, os caminhos, né? Mas eu sempre busquei, de fato, trazer mais aquela coisa do craft, de criativo, de um trabalho manual, né? Aquele primor na nossa comunicação. E quando eu estava na Carol, a gente também tinha essa preocupação, desde o início da minha carreira. E lá na Carol ganhei um prêmio muito importante, conhecido nacionalmente, que é o Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. E nesse momento foi um momento interessante, porque esse prêmio ele é muito conhecido no nosso segmento, no nosso meio. Uhum. Né? E até no nosso meio tem gente que não conhece, está tudo bem. Mas ele, enfim, é um prêmio nichado, né? Mas olha, no nosso meio, tem gente hoje que não sabe quem é o Washington Oliveto também. Cara, então, exatamente. Não conheceu Profissionais do Ano. Exatamente. Não é uma coisa assim tão difícil de se encontrar, né? Ontem mesmo eu estava com uma pessoa e ela não conhecia a W Macan, que é uma das maiores agências do Brasil. E do mundo. Do mundo, também, né? Faz parte de um grupo. E assim, eu não julguei ela, porque as referências mudam para as gerações. Era uma pessoa nova, ela falava muito da Gut, né? E a Gut é uma agência super legal. Pelo menos já conhece uma. Exato, mas assim, é interessante que, a Macan é uma agência histórica, né? Uhum. Então, as gerações vão também criando suas novas referências, né? Mas voltando aqui à minha história, né? Então, nesse momento, quando eu ganhei esse prêmio ele era um prêmio nichado, super conhecido do nosso meio, mas não tinha um conhecimento abrangente. E a Rede Globo, ela resolveu, nesse ano, eu acho que foi praticamente o único ano que ela fez isso, ela resolveu fazer esse prêmio se tornar um prêmio não publicitário apenas e transmitiu ele em cadeia nacional na televisão. Que legal. O Brasil inteiro. E aí eu tive a sorte de ganhar bem nesse ano. E o comercial que chamava para as pessoas assistirem, que ele foi gravado, né? E depois foi transmitido em cadeia nacional. O comercial que chamava também apareceu meu rosto em destaque. Então, cara, deu assim um baita de um boom. E eu falei, opa, vou aproveitar esse momento para dar meu próximo passo. Tinha vontade de fazer uma pós-graduação na ISPM, que é uma escola de referência para a gente, né? E eu não tinha dinheiro para isso, né? Meu salário praticamente era o valor da mensalidade. Não cobria, né? Falei, cara, preciso arranjar uma segunda renda. E aí eu mandei um currículo para o NASP, uma faculdade. Falou, olha, se tiver uma vaga de assistente de professor, aí alguma coisa, tal. E olha que interessante. O reitor da faculdade tinha acabado de ver uma matéria sobre o prêmio que eu tinha ganho. Ah, que legal. E aí, na hora, retornou meu e-mail e falou, cara, vem aqui. Me passou para o coordenador do curso, né, do curso de comunicação. Fiz uma entrevista e aí fui contratado para dar aula lá no NASP. E aí, nesse momento, eles fizeram um projeto comigo. Olha, a gente quer você em tempo integral aqui. Então, você tem que sair de Sorocaba, vir para cá. A gente tem uma agência júnior aqui, você vai ter que tocar a nossa agência júnior e dar aula. Então, beleza. E aí a gente paga o seu salário, obviamente, e paga a sua graduação, sua pós-graduação. Então, foi assim que eu consegui dar o próximo passo. Depois de 2, 3 anos dando aula, apenas dando aula, acho que menos até, acho que foi uns 2 anos, eu comecei a perceber que as minhas aulas já estavam usando exemplos antigos, assim, ou seja, coisas que eu vivenciei há 2 anos atrás.
Aham. E eu comecei a me incomodar com isso, porque Cara, isso é que ano, mais ou menos? foi 2006, 6. 2006, 2007, por aí. Uhum. E aí eu comecei a me incomodar com esse fato, 2006, 2007, quando eu comecei a dar aula no NASP. Aí depois de 2 anos, então 2008/9, que eu comecei a pensar em mudar um pouquinho esse momento que eu estava. E aí eu pensei, preciso voltar para o mercado de trabalho. Não posso ficar apenas na sala de aula. Tenho que, de fato, buscar aí. Comer pizza em agência. Exatamente, uma oxigenação. E aí resolvi montar a agência Arpejo. Aí de guitarrista meia boca veio o nome da agência. Então arpejo, para quem não conhece, é um termo utilizado para uma técnica musical. Essa técnica musical, ela fala o seguinte, que você, quando vai fazer uma improvisação, um solo de guitarra, um solo de sax, qualquer coisa, normalmente você usa o arpejo, que é essa técnica, que é você basicamente usar as notas de um acorde de forma separada. E aí você consegue, com isso, fazer coisas criativas. Então eu peguei esse contexto do arpejo, que é fazer algo criativo com técnica e com planejamento, e apliquei na publicidade. Ou seja, você tem que fazer a mesma coisa para fazer uma boa campanha. Você tem que ser criativo, você tem que improvisar, mas ao mesmo tempo tem que ser baseado numa técnica, num planejamento. E aí surgiu o nome da agência. A agência inicialmente nasceu ali em Arthur Nogueira. Cara, tem... o nome Beats também é parecido. Ah, é? Porque todo mundo, quando a gente fez a fusão, era o Quat e Platts. Perfeito. E aí, quando a gente fez a fusão, falamos o que todos nós gostamos em comum? Olha, Pra gente ter alguma coisa, um ponto. Primeiro a gente pensou, All Platts. Falei, judeu não vai contratar. Então, tiveram vários ensaios ali. Puta, não tinha nome, nada que ficasse legal. Aí o Richard gosta de reggae, o João toca guitarra também. legal. Sabe, mais de rock, eu sou mais pagodeiro, gosto mais de samba. Opa. E a gente falou que o que tem a ver em todas essas músicas é o ritmo. Uhum. E aí a gente foi ver ritmo, já tinha. E aí a gente foi para beats. Olha, que Por legal. esse motivo, né? Bacana, muito bom. E eu vejo que na publicidade tem muita gente que gostaria de ter seguido mais uma carreira mais artística e acabou não se encontrando nessa carreira artística e foi para publicidade, ou não dando certo na carreira artística e foi para publicidade. É verdade. Então, é o refúgio dos artistas ali que vão ganhar a vida aí nessa área de atuação, que eu acho que é fantástica. Né? Eu vejo muito músico em agência e cozinheiro. Não sei se vocês também têm aqui, mas direto a galera gosta de cozinhar. Eu acho que são coisas muito relacionadas à criatividade, né? Então, esse contexto artístico está um pouco correlacionado com o que a gente faz, né? E aí surgiu o arpejo, então, em 2009, 2008/2009. E estamos aí, há 17 anos. Acho que um grande diferencial também nesse primeiro momento da agência, que eu continuei dando aula por 12 anos após a criação da agência. Então, conseguia selecionar alunos que se destacavam. Então, o meu hunting não falhava. Eu só trazia profissionais de altíssimo nível para trabalhar comigo, que se destacavam em sala de aula. Conseguia criar uma atmosfera positiva em relação à agência. E foi muito bom, foi muito bom. Um momento assim que a gente conseguiu se consolidar, crescer rápido e tal. E hoje com uma potência, com uma agência hoje de 90 colaboradores, um prédio recém-inaugurado muito bonito lá em Campinas. Estamos muito felizes com esse momento. Que legal. Cara, a gente começou também lá em 2009 como Platts, né, que foi de onde eu vim. Legal. A Alquat é de 2005. Só que a Alquat fazia site só. E aí a Platts começou também no nicho criativo ali. Uhum. Até eu conheço o Arpejo, né, pô, referência, né? Que bom, fico feliz. Obrigado. Uma agência muito legal, muito criativa. Dos Media Festival. A gente participava, a gente ganhou alguns prêmios lá, e a gente sempre via vocês lá ganhando prêmio também. Então, sempre foi uma referência lá. Eu lembro numa campanha, acho que era de doação de sangue, se eu não me engano. Eu acho que sim, é uma área que a gente atua bastante, assim, a gente tenta sempre construir campanhas para o terceiro setor, né? Então, para ONGs, para projetos sociais.
Por alguns motivos. Primeiro, porque a gente acaba ajudando uma causa importante, né? Isso é fundamental. Mas esse é um lugar que é um território fértil para se criar campanhas criativas, né? Porque normalmente quando a gente vai criar para um cliente, às vezes o briefing já vem engessado, é promocional, é varejo. Você não tem tanta abertura para poder criar uma campanha disruptiva. E normalmente quando você vai trabalhar com o terceiro setor, você tem total liberdade para criar. Então tem muitas boas campanhas que a gente já fez de doação de sangue, sim. Cara, e de lá para cá? Acho que 2008, 2009 foi o começo da mudança, o começo do meteoro na publicidade, né? Quando veio a lei lá que você podia negociar os 20%. Exato, esse foi um momento bem interessante pra gente. Deixa eu só pôr meu celular aqui. Deu uma focada aqui, deixa eu... Da verba de mídia e tal. Sim. A nossa questão aqui, né? Aqui em Indaiatuba, não tem um grande varejo, como tem em Campinas, enfim, Sorocaba, que tem grandes agências também. Sim. Então, a gente viu que, para fazer criação para varejo ia ser um pouco mais complicado, e a gente começou a pegar empresas do distrito industrial e começou a se especializar totalmente no mercado B2B. Legal. Principalmente para marketing para a indústria, né? E aí, o que eu percebi ali, né, nessa movimentação do mercado? Que o digital era inevitável. E aí começaram as grandes agências lá de São Paulo, porque a verba de mídia era muito boa, né? Começaram a separar offline de online. E aí eu não consegui entender isso. Eu falei, cara, para mim é tudo comunicação e é para... tem um emissor e um receptor para você chegar no cara independente e levar a mensagem, né? Sem dúvida. Era isso. E aí ficou essa questão no mercado de uma forma geral. Para vocês, como que foi esse momento de estar iniciando um negócio com as referências que eram essas referências que separaram entre on e off? Como que vocês se sentiram nesse meio do caminho? Eu acho que tanto vocês quanto nós aqui, nós tivemos a sorte de começar uma agência no momento que o digital estava começando a estourar, né? Era um momento ali bem interessante. E a Arpejo, inicialmente, por um destino aí, sei lá, por algumas razões, os primeiros clientes que bateram na nossa porta eram e-commerces. Então, a gente era muito focado no digital e performance pura. Fazia muito Google Ads, a gente, inclusive, programava as e-commerces em Magento, e a gente, de fato, estava focado nisso, sabe? Então, eu acho que isso foi muito bom, porque a Arpejo ela não perdeu esse DNA. Então, enquanto muitas agências tradicionais tiveram que começar a se adaptar ao digital, nós já nascemos no digital. Nesse sentido, né? E isso é muito, muito, muito importante. E é porque não é só contratar a gente que sabe fazer, mas quando o dono, quando o cara, o core da empresa, o proprietário, o board da companhia tem profundidade naquilo que ele está vendendo, seja digital, seja qualquer outra coisa, o resultado é outro. Né? Porque é o olho do dono que engorda o gado. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, eu estava na operação, eu participava, eu criava a campanha, eu estava no meio de tudo isso. Então, hoje a gente conseguiu permanecer com essa cultura da performance, inclusive para clientes de branding. Então, os relatórios que a gente entrega sempre são muito elogiados, porque ficou-se essa cultura, essa característica. Mas agora, respondendo um pouquinho como que foi esse impacto aí, né? Eu acho que essa mudança aconteceu muito pelo digital mesmo, né? Que foi quando o Google e as plataformas digitais falaram, nós não vamos pagar comissionamento. Não tem. No primeiro momento, isso foi assustador para a gente, porque a gente sentiu que muitos clientes... Não, então tá, então eu vou fazer por aqui, ou eu quero pagar um FII para você e não mais um comissionamento. E a gente tinha muita dificuldade no digital de conseguir convencer o cliente que o nosso trabalho era relevante. Porque ele achava, não quero pagar 20%, eu quero pagar um FII barato, porque, enfim, não existe uma obrigatoriedade para a gente nisso, né? Mas eu acho que com o passar do tempo... Até cobrar era muito difícil. Cobrar os 20% do investimento, porque o investimento em mídia digital era muito baixo também. Aí não fechava a conta. Era muito mais barato, mas também, tipo, vou colocar R$1.000.
R$200 também não dá para fazer nada, né? Exatamente. Era um negócio assim, né? Exatamente. Então tinha também esse volume, né? Então sempre a gente trabalhou lá tentando ter um FII mais o comissionamento, né? Mas o que a gente percebeu nessa jornada aí de 2009 até agora, nessa questão de remuneração de agência, hoje eu sinto mais facilidade em cobrar 20% de comissionamento no digital do que convencer o cliente a, no offline, no outdoor, na televisão, me pagar o comissionamento. Porque ele tentou ir lá e fazer sozinho e viu a complexidade que é. É muito difícil. Assim, subir uma campanha da Play lá e deixar o dinheiro do seu gastar, qualquer um faz. Mas fazer o resultado bater, ter os KPIs, acompanhar, fazer dar resultado de fato, ele entendeu, o cliente entendeu que é mais fácil ele terceirizar isso para uma agência. Então, hoje, eu acho que os meus clientes pagam com mais felicidade o comissionamento de digital do que do offline. Lá na agência, como que a gente tenta atuar com essa coisa do digital e do on? Eu concordo com do off, quer dizer, concordo com você que no final é tudo comunicação. Mas a gente tem muita dificuldade de conseguir integrar, viu? Eu acho que isso é um problema de todas as agências de publicidade que trabalham de forma full service, né? Que acabam tendo lá tanto o on quanto o off. Por quê? O perfil, por exemplo, de profissional que vai gerir uma mídia de digital é completamente diferente de um cara que vai gerir mídia off. Então, não dá para um dia ele estar negociando televisão, com os KPIs, com os formatos, os processos de comprar televisão, e no outro dia está otimizando uma campanha de Google Ads. Então, eu sinto que eu não consegui isso ainda, não sei vocês aí de casa se já conseguiram resolver isso, mas eu preciso ter profissionais separados que façam cada um uma coisa para fazer bem feito. Até dentro do digital, tem um cara que faz mais performance, que tem um perfil um pouco mais agressivo, mais otimizado, mais buscando resultado, como tem um cara de branding que está buscando mais alcance, visibilidade, engajamento. Então, é um perfil diferente também dentro do digital. Então, infelizmente, a gente não consegue, apesar de a gente entender que é uma campanha única, são profissionais distintos. Na criação, a gente tenta se aproximar, sabe? Então, sempre tem uma campanha guarda-chuva. Essa campanha guarda-chuva, ela vai dar as diretrizes, e aí nós temos profissionais que vão desdobrar essa campanha, seja para mídias tradicionais, seja para as mídias novas aí, né? Digital e tudo mais. Que legal. Até o formato do redator, né? Também você pega... Tem o content writing e o copywriting. E aí, tipo... Pra gente era tudo redator. Exato. E aí o perfil totalmente diferente. O cara que escreve de forma persuasiva e o outro que escreve de forma explicativa ali, né? Um pouco mais didática ali, né? Cara. Então, assim, a gente está vendo uma especialização da comunicação e a criação de novas áreas, né? Novas funções. E isso tudo a gente tem que tentar acompanhar e desenvolver um trabalho aí que gere o resultado para o cliente. Mas é bem complexo. Você falou uma coisa, o Eugênio Mohalem, um redator lendário, para mim um dos maiores do Brasil, aí, da história. Ele deu entrevista para a gente aqui também. Ah, que legal. E aí ele falou que ele percebeu uma mudança quando as agências começaram a não ser geridas mais por criativos. Então era o businessman ali, o homem de negócio, ou geralmente pessoas de mídia e tal. E ele percebeu que as agências começaram a de certa forma, perder qualidade ali. E esse comentou, falou, quando o dono da agência também é criativo, tá dentro dessa área da operação, as coisas saem, fluem e entregam um resultado muito melhor. Então, fez o mesmo comentário que você fez. É interessante. E assim, a gente passou por um período da descredibilização das agências de publicidade no Brasil, né? Então, por exemplo, antigamente, a agência de publicidade era um braço direito dos C-levels, né? Então, da alta diretoria. Então, o presidente da empresa ia consultar a agência para ver sobre um novo produto que ele vai lançar, sobre uma campanha, um resultado. E hoje em dia, a gente já está numa terceira camada de relacionamento. Eu não estou no presidente, eu não estou no gestor, diretor de comunicação, eu estou no analista, às vezes até o analista júnior, que é o que a gente interage. Então, a gente caiu um pouco nesse processo.
Talvez também muito por isso, porque antigamente nós tínhamos figuras muito conhecidas na gerência e na ponta da operação, né? Washington Oliveto, Nizam e tal. Então sempre se referenciava muito bem as agências de publicidade. Hoje, normalmente, a gente vê administradores. Vou dar um próprio exemplo do Grupo Macan, o Hugo Rodrigues, que eu acho um cara excepcional, um baita de um administrador. Já tenho o prazer de conhecê-lo, um cara muito legal, mas ele não tem o mesmo perfil, ele mesmo fala isso, então não é nenhum demérito eu falar isso. Ele não tem o mesmo perfil criativo de um Oliveto. Sim, né? Pô, ninguém tem, né? Exato. Então, é uma forma diferente de criar uma administração. Então, talvez esses movimentos de a agência de publicidade ter virado mais business e não essa coisa apenas da criatividade, talvez tenha nos afastado um pouco lá dos C-levels, talvez. Eu acho que isso também, acho que é a culpa do Justus também. Do Justus? Por quê? Porque os caras ficaram na liderança lá no ranking de mídia brasileiro, lá quando tinha Casas Bahia. Os caras ficaram, sei lá, 15, 20 anos na liderança e o Justus era um administrador, né? Da Young Rubicon. Exato, é verdade. Eles sempre lideravam a lista. E é um belo exemplo de um administrador, mas de fato não tem aquela veia criativa, né? Então, acho que ele pensava mais como business e de fato eu nunca achei a Young nessa época assim com cases incríveis, era muito varejo, né? Exato. Mas era foto era produto preço. Exato, e era uma loucura, os caras faziam muita campanha, cara. Que época de mídia forte das Casas Bahia. Verdade. Uma boa reflexão. O Eugênio até disse que trabalhou lá, né? Foi diretor de criação na época e foi um período legal, tal, mas era depois que acho que foi depois que ele fundou lá, acho que era Meirelles e Mohallen, era alguma coisa assim, ele fundou uma agência, a Follow, acho que era também, porque ele começou a sentir falta dessa veia criativa nas agências. E acho que aí foi perdendo também essa conexão direta com o C-Level, porque era um administrador falando com outro administrador, e aí era uma linguagem de negócios técnica, não era um criativo ali pegando insight de um cara de criação, talvez, de um cara de administração. Né? Por exemplo, a gente, nesse período de descredibilização das agências, a gente também viu o nascimento de alguns escritórios de assessoria de comunicação e marketing, focado mais em planejamento, em produzir bons e robustos projetos de planejamento de comunicação. Mas eu também senti que isso não foi tão para frente, sabe? Porque, na minha percepção de comunicação, a gente começou a dar muito peso para muitas áreas e esquecer um pouco do core, que é a campanha boa na rua. Não adianta nada você ter um planejamento profundo, maravilhoso, de 300 slides no PowerPoint, se você concretiza isso com uma criação média. Não adianta nada. Eu prefiro muito mais ter um planejamento pequeno, otimizado, direto, mas que eu entregue uma criação correspondente e que faça isso ser ampliado. E muitas vezes eu vejo as agências, as estruturas mais preocupadas com o antes da campanha do que com a campanha. E no final, o que importa, o nosso produto é a campanha na rua. Não adianta um planejamento profundo se a mensagem não ficou clara e assertiva no filme, no spot, no post, na ação com os influenciadores. Então, você precisa resolver o produto. E aí a gente dá aquela aula, a gente vem com aquela apresentação, a gente vem com aquele planejamento, a gente vem com aquela pesquisa de 2 dias. E aí, quando vai entregar a peça, você não sente isso tangibilizado na peça publicitária. Isso é um problema seríssimo. Eu concordo em gênero, número e grau. É a mesma coisa criar com IA. Quando você delega totalmente... Vou dar um exemplo aqui. Veio IA, tal, a gente comprou um dos primeiros cursos lá que lançaram, tal, e o cara... agora, cara, a agência é assim.
Você vai conectar a rede social, vai conectar não sei o que, tal, e aí ele cria sozinho, aí ele faz a arte, faz o... Tá, beleza. Vamos criar uma máquina dessa. Criar uma máquina e tal. Cara, você vê a mediocridade que sai as peças. Cara. E aí não é sobre, hoje em dia, na minha opinião, não é sobre a produção. É sobre como você toca o coração do cara do outro lado. Uhum. Se a mensagem não chegar e não tiver um impacto relevante, cara, o cara vai ver milhões de anúncios por dia, milhões de conteúdos por dia. Então, se você não ocupar um pedacinho da cabeça dele, se você não estiver lá dentro da cabeça, que é difícil de medir, é aquele intangível. Exato. Não vai funcionar, cara. E aí não adianta você fazer o melhor planejamento do mundo, o melhor... Cara, se não sentar, se não se dedicar em tempo de qualidade para a criação, focado em criação e atingir o cara do outro lado, não funciona, não adianta. E a publicidade sempre foi sobre o caminho não trilhado. Então, a criatividade é algo que não foi visto ainda. Uhum. Né? Não sobre o que é visto todos os dias. Se é visto todos os dias, não é criativo. E o que a inteligência artificial... Eu sou super fã da inteligência artificial, acho que a gente tem que utilizar nos nossos dias a dias. Eu já estou utilizando em muitas frentes, mas é isso que você falou, ela não pode ser a protagonista. Ela não pode ser... Ela vai fazer tudo sozinho, não. Ela é uma ferramenta, assim como as outras ferramentas que nós temos. Mas a lógica básica da inteligência artificial é repetir o comportamento, repetir um algoritmo ali. Então, como que você vai criar algo completamente diferente se você está usando e apostando todas as suas fichas nesse modelo? Talvez isso possa mudar em pouco tempo, né? Que o avanço da tecnologia é incrível. Impressionante como isso está desenvolvendo. Mas nesse momento... Muita promessa também. Muita promessa. Vamos combinar. Com certeza, muita promessa. Mas nesse momento, o fator humano ainda é um diferencial. Vou usar uma frase do Marco Luque. Estava numa entrevista lá, o Marco Luque, o comediante, e aí perguntava para ele, você não tem medo da inteligência artificial, cara? De substituir os humoristas e tal? Era mais ou menos esse contexto. Ele, cara, eu não tenho, sabe por quê? Porque a inteligência artificial é lógica. E eu nem sempre sou. É sobre isso. É sobre isso, né? A ilógica que muitas vezes a gente acaba aplicando na comunicação é que faz o resultado, que dá o caminho não trilhado, que dá o resultado exponencial. Não é pelo caminho que todo mundo vai, é pelo caminho que ninguém nunca pensou em ir. Isso é ser criativo. Concordo. Eu acredito também que, assim, a gente usa IA para tudo também, hoje, porque ela encurta muito caminho, muita pesquisa, às vezes ela, enfim, funciona bem pra caramba. Acho que faz uns 4 anos que começaram a popularizar o uso e tal. Cara, há 4 anos falavam, mas você vai ver o que ela vai fazer no futuro. Mas você vai ver. Beleza, a gente tá vendo. Eu comentei aqui fora do ar, né, que a IA gerou, a gente pediu para a IA gerar algumas imagens, tal, para a gente encurtar o trabalho ali de ter que tratar a foto, tudo. Cara, você olha, beleza, fica uma pessoa, tal, mas não é a pessoa. É o negócio é uma imagem sem alma, entendeu? Não tem, você olha ali no fundo dos olhos daquela pessoa e fala que esse cara não existe, entendeu? Lá, por exemplo, e aí a inteligência artificial está evoluindo tanto também, né? Lá na agência os diretores de arte, lá, os diretores de criação estavam me mostrando, eles geram a imagem, aí usam um programa para deixar a imagem imperfeita. Porque é isso que dá a sensação de veracidade, né? Porque ela sai tão plástica, tão porcelana, tudo tão maravilhoso. É um boneco de cera, né? Exato, aí os caras vêm lá e aplicam uma inteligência artificial para deixar a coisa mais realista. E o que é realista? É a imperfeição, que é a coisa do ser humano. Exato. A gente... estavam fazendo um material lá pra gente e tal, aí não, mas eu queria uma imagem minha com uma roupa sport chique, pra não precisar tirar a foto. Tá, aí foi, pegou, fez, aí colocou um prompt, colocou outro, e fez, e foi. Cara, ficou, sei lá, umas 4 horas pra entregar o job. Cara, abre a porra do Photoshop e faz, velho. Em 4 horas você vai lá, faz, chama né? um fotógrafo ali, em 1 horinha ele faz a foto, trata e te entrega o negócio. E no Photoshop vai ficar melhor. Porque foi um humano que fez e tipo, esse olho não é bem assim. Ou faz a foto, mais fácil.
Vai lá, pô, tem equipamento, tem tudo. Põe o terno, faz a foto, entendeu? Olha que loucura, né? E eu também eu sou super fã, não vamos poder dar uma sensação que a gente é contra a inteligência não pode artificial. Falar mal, parece, né? Mas assim, olha que coisa louca lá que aconteceu esses dias que eu estava refletindo na produtora, lá na Ovo. Antigamente, para chegar uma mensagem para mim, Fábio, a gente precisa fazer isso, porque estamos com um problema, nananana. Tá bom, era uma mensagem que chegava, acho que de 3, 4 linhas, um e-mail. Agora, as pessoas estão usando inteligência artificial para escrever o texto e me passar o que eles querem. Aí não chega mais 3 linhas, chega um texto super bem elaborado, de uma página inteira, com todos os recursos linguísticos, mas para falar uma coisa que você poderia falar em 3 linhas. Mal falado, mal redigido, mas a mensagem era transmitida. Aí vinha aquele meu caro e estimado Fábio Ramos, não sei o que lá, aquele texto enorme. E aí depois eu tenho que usar a inteligência artificial para reduzir e me dar a essência. Ou seja, não serviu para nada, entendeu? Deixa eu só desligar o celular. Tem uma galera que não consegue escrever um e-mail mais sem usar IA, cara. É um negócio que para mim é esquisitíssimo, assim. Cara. É um negócio que é delegar totalmente o seu pensar, velho. E, assim, um ponto que dizem, mas a gente vai perder a criatividade, vai perder não sei o quê. Se o cara souber usar aquilo para ajudar a fazer pesquisas rápidas, tipo, como um complemento da capacidade dele de pensar, é uma ferramenta fantástica. Agora, se ele usar com preguiça, isso vai atrofiar a cabeça da galera. Isso eu tenho medo, sabe? Esses dias eu tava lá no Excel, lá eu precisava fazer uma conta lá, cara. Que vontade de jogar lá no GPT para ele resolver para mim. Falei, não, deixa eu voltar aqui, a regrinha de 3, aplica aqui, não sei o que lá. Matemática é a musculação do cérebro, né? Então você precisa também pôr em prática, senão, cara, a gente vai ficar refém da ferramenta, né? Então, é como você falou, acho que utilizando ela como um apoio, um suporte, super legal. Mas ela não pode ser protagonista e também você não pode usar com a preguiça de querer que ela resolva o problema para você. Acho que isso é um erro. Cara, eu voltando agora, saindo da pauta de IA, quem são suas referências na publicidade? Vamos lá, deixa eu pensar um pouco aqui nas minhas referências. Olha, como gestão de agência, eu falei do Hugo Rodrigues, eu acho que ele é incrível, um cara assim humano, um cara que fez o Grupo Macan, juntamente na época que se juntou também com a W Brasil, né? Uhum. Deram um boom, um crescimento. Então, como referência administrativa, eu coloco ele. Muito foda. Foi da Publicis também. Da Publicis. Na época que ele estava na Publicis, a Publicis cresceu muito. Então, acho que é um cara assim, muito, muito justo, sabe? Muito correto. E um bom gestor. Como criatividade, eu sou das antigas, né? Então eu sou da geração dos millennials, então com toda certeza eu vou ter que pôr o Nizam, vou ter que pôr o Washington Oliveto. São profissionais assim que sempre eu tive muita inspiração. Tem um cara aqui também que ele teve uma época que ele brilhou muito, mas eu confesso que eu não sei onde ele está hoje, mas é o Fábio Fernandes. Eu acho esse cara tipo um dos melhores. Onde assim. ele está agora? Ele sumiu, largou, saiu do game. Assim. Eu vi uma entrevista dele, tem um podcast chamado Na Salinha. Não sei se você já ouviu. Tem no Spotify, é muito legal, cara. Eu ouvi lá entrevista com o próprio com o Eugênio, ouvi com o Wilson Matheus. Conhece o Wilson Matheus? Wilson Matheus não conheço. Não? O Wilson Matheus, como que é o nome da agência dele? É um horário, acho que é 11h11. Acho que é 11h11 agora. Ele abriu, mas é uma 111, boutique criativa. Acho que é um horário. É 11h11. Tá. Eu estou confundindo com a 106, que era uma agência do grupo da Publicis, eu acho. Mas acho que não existe mais essa agência também. O Wilson Matheus ele ganhou vários prêmios, assim, ganhou Cannes. Lembra do Chocolate, Caramelo? Caramelo? Então, é dele. Esse é muito bom. Tem um filme da Volkswagen também, que tá tocando, acho que é uma música clássica e tal. E aí é uma casinha bem na beira da estrada, assim, sabe? Bem interior, assim. E aí a tiazinha, acho que olha no relógio, vai lá, estende a roupa,
aí vem acho que era um Golf na época, Uhum. passa muito rápido, e aí a roupa chacoalha, e ela vai e tira a roupa e seca. É dele também, é um filme muito legal. Legal. Bom, eu nem lembro porque que eu entrei no assunto dos caras. A gente tá falando do Fábio Fernandes, que é uma referência sim. pra mim. E aí eu ouvi o Fábio Fernandes na salinha, e aí parece que ele tá com outro tipo de empresa, assim, saiu do game, assim. Putz, eu gostava muito ele tinha a FNASCA, né, que é uma agência aí também de um grupo, o Satin Sat, e era, muito, muito, muito criativo. Eu gostava da provocação, das campanhas provocativas que eles tinham, né? Claro que se você pegar as campanhas dele hoje e aplicar na atual sociedade, o pessoal politicamente incorreto. O pessoal vai ficar um pouco chateado, mas assim, na época era assim, muito legal, muito acima da média. Marcelo Serpa também, né, que agora hoje está no Havaí surfando, mas um baita de um criativo, né, meu? Nossa, que sensacional. Então, essa galera, assim, que eu gosto, sabe, que me inspirou, que eu olhava assim, putz, que sensacional essa área. Do caralho, né, cara? Eu tenho vários, assim, acho que o redator que eu mais gosto é o Eugênio. Não é só porque ele veio aqui, antes dele vir aqui, como que ele veio aqui? A gente tava conversando com o meu sócio e tal, e aí eu falei, putz, quem que são suas referências? Quem que você mais gosta e tal? Aí falaram, o Washington Nijdan. Falei, cara, o redator que eu mais gosto é o Eugênio Mohalem. Aí ele falou, pô, você não conhece. Aí eu coloquei no Google, aí deu lá, Eugênio Mohalem, tá? 9 de outubro, tá? Falei, pô, cara, eu nasci no mesmo dia que ele, tá ligado? Olha, que legal. Aí eu falei, só uma coincidência, eu vou chamar ele pro podcast. E ele veio. E ele veio, cara. Que legal. Então nasceu daí. Então só para explicar que eu gosto dele antes dele vir aqui. Tá? Legal, não, mas ele tá morando onde? Ele mora em São Paulo, e aí ele é de Minas também. Então ele fica meio para São Paulo e para Minas. Assim. Não sei, eu tô com uma sensação que vai ter um curso agora de comunicação na PUC. Se eu não me engano, o nome dele tá lá como professor. Não sei dizer, cara. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu fiquei com esse questionamento aqui na cabeça. Vão lançar lá tipo um curso como se fosse no estilo de Miami Ed School, sabe? Sim. Com 2 meses assim intensivos, bem legal. O Paulo Kortmeister, né? Que é sócio da Miami, veio aqui também no podcast. Olha, que legal. Só gente importante aqui. Pô, Paulo é gente boa pra caramba. Né? Muito bom, muito bom. Bom, de referência, acho que eu tenho esses caras, vai. Nizam, não tem como. Eu acho ele fantástico. Washington Oliveto, Pelé da propaganda mundial. Exato. Mas sabe o que é engraçado? Ao mesmo tempo, são as minhas referências, são as pessoas assim que eu admirei e admiro. Mas você pega, por exemplo, o próprio Nizam hoje. Eu acho que ele abriu uma nova... Não sei se é uma agência, se é um escritório de criatividade, N-Ideias, lá. Consultoria. Cara... Ele não consegue entregar, desculpa, tá, Nizam? Mas, na minha opinião, ele não consegue mais entregar uma comunicação do momento atual. Não consegue. Infelizmente. Não consegue, né, Moisés? Eu vi uma campanha que eles fizeram pro iFood e usando ainda as receitas de antigamente não funcionam mais nos dias de hoje. Vamos fazer um jingle divertido. Aí fizeram um jingle maravilhoso. Imagina o quanto custou esse jingle. E aí fizeram um filme. Imagina o quanto custou esse filme. Mas aquele filmão mais do mesmo, sabe? Desculpa, pessoal do iFood. Desculpa, Nizam, mas infelizmente, e acho que vai acontecer com a gente também em algum momento, talvez já aconteceu, que você não consegue se comunicar da maneira como a atual comunicação exige. Então, aquela velocidade, né? Velocidade, o formato. Então, hoje não é sobre filmão. Às vezes é pegar o celular e uma ação com o influenciador bem feita estoura. Então, isso é desafiador, né? Você se adaptando às realidades da comunicação e às demandas. E o marketing digital nos humilha também, né? Porque você faz um filmão... Cara, cansei de fazer... manifestos muito bem feitos e que você olha, você conta na reunião, o cliente arrepia, você veicula, não acontece nada. Você fala, puta que pariu, o que eu tô errando aqui? Então, aí é exatamente isso, cara. É isso aí, o filmezinho com o jingle do Nizam não vai performar sozinho. E tá tudo bem também, porque a publicidade precisa impulsionar. E
A atual sociedade, essa geração, ela pegou uma certa resistência com a propaganda, porque a propaganda na internet, ela não tem o mesmo controle como nas mídias tradicionais. Então, só por exemplo, quando você resolve ter uma emissora de televisão, eu não vou saber o percentual correto agora, mas você tem que seguir uma regra, você não pode ter mais de 20% de publicidade sobre o conteúdo ao vivo, tal. Então tem todas umas regrinhas lá. Então, a publicidade, ela tá... Tava enlatada, né? Exato, e assim, ela não tá super exposta. Então, você vê conteúdo, você vê o programa, e daí, de repente, você é atrapalhado por uma propaganda, mas é aceitável, um volume, uma equalização aceitável. Já no digital, a percepção que eu tenho é que não tem controle. Quantos sites que a gente entra, que você tem que ficar com o mouse assim, ó. Cuidado para não... É um desafio, né? Para não clicar na publicidade aqui sem querer, você clica e começa a abrir 10 telas, então não tem um controle. Então isso, ao meu ver, banalizou a comunicação e criou uma certa aversão a essa nova geração. Os skips, então o que a gente mais utiliza é se dá um skip, aí vem outra publicidade, você tem que dar um skip, aí na terceira você não pode pular e você fica puto da vida. Então tudo isso criou um ambiente que a gente deixou de ser conversa de elevador para ser um intruso no vídeo do cara. E a gente tem que quebrar essa aversão. E essa quebra dessa aversão, ela é muito difícil de ser feita. Então ela exige outros tipos de estratégia de comunicação, não mais como um jingle. Não que a gente não pode fazer jingle, gente. Façam. Mas não é isso que vai resolver a publicidade, a comunicação de uma empresa como já fez no passado. Né? Quando a gente pega 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Isso aí, putz, conta a história de uma geração. Hoje em dia, talvez não funcione mais. Né? Eu acho que não funciona. Eu percebi que o Nizam estava ficando obsoleto. Ele estava na África ainda. Aí ele deu uma entrevista pro Reclame. Lembra do Reclame? Lembro. Deu uma entrevista pro Reclame e aí ele falou assim, cara, eu nem abro o computador. Ele falou, não mexo. Ela, mas como é que você lê e-mail? Ele falou assim, eu peço pra mocinha pra ela tirar. Eu falei, cara, os caras têm que imprimir o papel pro cara ler o e-mail. Olha que loucura. Eu falei, perdeu a passada. Ficou. Foi nessa hora que eu falei, perdeu a passada. Né? Exato. Não tá acontecendo mais. É igual pra mim, assim, eu não sou gamer. Não jogo, eu jogo xadrez online, é o que eu gosto de jogar. Já denuncia a idade, né? E aí eu vejo a galera daqui falando de jogo X, Y, Z e não sei o quê, e aí, tipo, de vez em quando eu dou uma fuçada nisso e vejo que tem publicidade lá, eu falo, puta, eu tô ficando pra trás. Cara. Porque se você não entender o que tá rolando, você vai perdendo a passada. Impressionante. Essa semana passada, a gente recebeu lá no Arpejo a Paula, que é uma executiva de contas do TikTok. Lá a gente tem um projeto chamado Arpejo Talks, que a cada mês a gente leva um profissional para falar um pouquinho sobre criatividade, sobre plataformas e tal. E aí ela falou uma coisa que é uma verdade. Muitas das agências de publicidade hoje, os gestores e os diretores nem têm o TikTok, porque é uma ferramenta que ela acabou ficando em 2 extremos, né? Muitos jovens e os idosos. Não sei se... Infanto geriátrico, né? E a galera do meio aqui não está usando muito. E isso é uma verdade. Quando eu fui na primeira vez no TikTok lá em São Paulo, ela perguntou, quem usa o TikTok? Quem não usa? Eu levantei minha mão, eu não usava. Eu me forço a usar o TikTok para tentar, pelo menos, né, entender como é a dinâmica, o algoritmo, as trends, o que está bombando lá. Eu me forço a usar para tentar entrar nesse ritmo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que fazer daqui para frente, né? A nossa geração. Porque a nossa geração já não é nativa. Então, a gente já não está ali em primeira mão com as tendências e as demandas de comunicação e tecnologia. Então, a gente tem que se forçar a usar, cara. Sim. Por outro lado, sabe o que eu percebo também? Que a gente tem, acho que acontece com todas as gerações, mas a gente tem habilidades ali que eles também não têm. Por exemplo, saiu uma pesquisa dizendo que a nossa geração usa melhor o ChatGPT
ou qualquer IA do que a geração mais nova. Porque a gente consegue ter uma riqueza de detalhamento no pedido. O pessoal de hoje, por ser muito mais simples a comunicação, acabou, acho que o próprio WhatsApp ou comunicação por internet, ele começou a reduzir a linguagem, então reduz a... Não tem a profundidade que a gente tem, a bagagem, né, para poder dar o contexto, né, para a produção da mensagem, da criação da imagem e tudo mais. Né? Isso. Tipo, ele vai lá e se comunica muito mais com GIF, com emoji. E aí essa comunicação por emoji, ela reduz a capacidade, o repertório linguístico. Perfeito. E aí chega na hora que você tem que descrever isso, o que você quer para uma rede social, para uma IA, você não tem repertório. E aí a nossa geração tem mais capacidade de adaptação e tem mais repertório linguístico para conseguir se entregar comunicar nesse mundo. Pelo menos é um diferencial que a gente tem ainda, sim, né? Sim. Porque essa geraçãozinha aí, a gente estava falando no início, né? A dificuldade, por exemplo, de você pega um filme institucional lindão que você fez e põe no ar lá no YouTube, 40 views. Eu sei como é isso. E quando você vai mostrar, você vai mostrar para alguém assim, fala, pô, olha o filme. Aí a pessoa olha, aí ela olha e tal, daqui a pouco ela olha para sua cara assim, tipo, vou ter que ver tudo? Não é? E olha que loucura, né? A gente já teve casos lá na agência, organicamente, de filmes que entregaram mais de 40 milhões de visualizações. Então, às vezes funciona, mas você precisa depender da mídia para conseguir fazer a mensagem chegar. Nesse caso que eu falei dos 40 milhões, foi de fato orgânico. Mas olha que interessante, minha filha tem 13 anos, resolveu abrir um canal no YouTube. Porque ela é fã do Blackpink, uma banda de K-pop aí, coreana. E, cara, ela resolveu produzir videozinhos assim, e ela tem vídeo que bate 100 mil views, 200 mil views. Que impressionante, cara. Às vezes a gente sofre para conseguir entregar uma mensagem e ela lá com o celular na mão. A maneira, a forma como ela se comunica, como ela descobriu o algoritmo correto para entregar a mensagem que ela quer, tá nativa, né? Nativa desse momento, dessa geração. Isso é incrível também. Quer ver uma coisa difícil? A gente cria comunicação para porta-voz também, tá? Das empresas. Então, aquilo, company page não entrega muito pouco, serve mais como vitrine hoje, e cada vez vai servir mais como vitrine, o que vai entregar é a página do porta-voz. E aí você, cria roteiro, faz, enfim, planejamento, não sei o que, e manda o roteiro pro cara gravar. Quem grava? Não consegue gravar, cara. É uma dificuldade muito grande porque não é nativo. O cara não consegue pegar um celular e falar com o celular, assim. O cara pega o celular, tipo, eu mesmo. Eu, pra falar aqui no podcast, tranquilo. Agora eu vou gravar um vídeo, eu e o meu celular ali, eu fico me olhando, falando, cara, que coisa esquisita. Não tô falando com alguém. Eu tô falando com um espelho, praticamente, né? Isso é engraçado, né? E é a mesma coisa quando a nossa geração, a nossa talvez não, mas até a geração um pouco atrás da nossa, eu vou pegar os 50 a mais, talvez, eles têm uma aversão enorme à filmagem. Lembra dos casamentos? Chegava os casamentos antigamente, todo mundo ficava sem graça, filmagem, se escondia. É mais ou menos isso. Mas também estou vendo uma movimentação diferente agora. Muitos, né, desses futuros profissionais de comunicação, eles também têm aversão à gravação. Então, verdade. Eles, eles abrem perfil nas redes sociais, mas eles não colocam foto, eles só consomem um conteúdo, não produzem conteúdo. Então também é um perfil que a gente vai ter. Enfim, mas se adaptar, né? Eu sou também muito desse lado aí, sabe? Eu acho que, acredito muito que a gente tem que se colocar à prova todos os dias. Então, podcast, poxa, é uma ferramenta de divulgação da sua empresa, mas é uma forma também de você se soltar, de se conectar às novas demandas de comunicação, de conseguir produzir conteúdo audiovisual. Então, na minha agência também eu comecei a produzir conteúdos, pílulas de conteúdo,
Ah, porque você gosta de falar? Ah, não, porque eu preciso. Aham. Como que eu falo para o meu cliente fazer isso se eu não faço? Sim, Então, tem que colocar em prática, né, meu? é uma necessidade, né? Exato. Cara, eu achei muito legal você ter vindo também, Legal. porque às vezes, em alguns casos, existe uma competição entre as agências, que acho que tem que ter competição, Uhum. mas eu acho que a gente tá tudo no mesmo barco, né? Cara. Então, você vir aqui e contar a sua história, óbvio, gerar conteúdo para você, gerar conteúdo para a gente é muito legal, é uma atitude nobre, né? Eu tenho muito esse pensamento, sabe? Concordo com você sobre esse ponto de, no final, estamos no mesmo barco. Quando o mercado cresce, todo mundo ganha. Quando o mercado diminui, a gente perde em conjunto. Claro que às vezes a gente briga pelas mesmas contas, mas eu acho que a gente tem que ter essa boa relação, sabe? Isso fortalece o mercado e todo mundo ganha com isso. Semana passada, por exemplo, eu recebi o pessoal da Ilha Cross Media, que é uma das maiores produtoras de vídeo do Brasil. Eles são lá de Ribeirão Preto. Legal. E são do interior. E são, assim, referência. Eu pago um pau pro trabalho dos caras. Os caras têm, sei lá, 100 colaboradores, uma produtora de vídeo. A produtora de vídeo normalmente é sempre pequena. E aí vem o projeto, você pega os freelancers, produz, depois desmonta e tá tudo certo. Os caras têm 100 negros fixos. E aí recebi eles lá, né, conversamos. Eles têm a intenção de também fornecer serviços para Arpejo. O Arpejo não fecha apenas as produções audiovisuais com o Ovo Filmes, a gente também, de vez em quando, abre a possibilidade para alguns parceiros. Essa semana a gente está concorrendo no mesmo orçamento, cara. Estamos batendo lá numa agência de São Paulo, que pediu um orçamento para mim, pediu para eles. Então, faz parte do jogo, né? Se eu ganhar, eu vou ficar feliz, se eu perder, eu vou ficar com um pouquinho de raiva deles, mas depois passa. E é isso, cara. No final do dia, quando eles crescem, a gente cresce, eles se tornam referência, a gente pega embalo nisso, sabe? Então, tem que ter esse olhar. Essa assim. troca, né? Teve um caso, né, que é um pessoal que trabalhou aqui com a gente, depois saíram e foram para carreira solo, né? Uhum. E a gente estava participando de uma concorrência lá, com 2 propostas batendo, e aí a gente foi lá para apresentar para uma outra parte do time e tal. E aí o cara falou, eu achei um negócio muito curioso. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, veio uma galera aqui, empresa tal, e aí quando eu perguntei, falou, vocês tá na concorrência de vocês e... Os caras falam, eles são muito bons. Aí eu falei, brincadeira, sério? Eu falei, eles também são muito bons, então vai ficar com você aí a dúvida. Né? Então é uma relação saudável. Imagina, o cara vai lá da agência e, tipo, só ele que é bom. Então, ele mete o pau em todo mundo. Então, vamos supor, tem 10 pessoas concorrendo. Só você é bom, 9 são ruins. Ou seja, o mercado é ruim. Então, você está falando mal da categoria inteira. Exato. Então, acho que tem que parar com essa história, né, cara? Por exemplo, ali em Campinas, né, que é um mercado que a gente atua... Não que os nossos clientes são apenas de Campinas. Eu tenho cliente em São Luís do Maranhão, tenho cliente em Brasília, tenho cliente em Curitiba, em Florianópolis. Então, tem cliente em tudo quanto é lugar. Mas a gente acaba que... a gente é espelhado pelas agências de Campinas. Então, tem ali a Portal, que é uma agência de 50 anos, referência, que a gente tem o maior respeito. A agência Desafio, o Cássio, que é o diretor da agência, conheceu o nosso prédio agora, recentemente lá. Então, quando eles estão bem, quando eles soltam campanhas boas na rua, todos nós ganhamos. Porque cria-se, olha só, a Campinas está entregando. Então, de repente, é mais conta saindo de São Paulo e vindo para cá, né? Então, isso é importante, faz parte. Claro, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser a principal, mas nós temos que respeitar e saber andar, né, junto com os nossos parceiros. Isso é fundamental. Outra coisa também, você falou, conta de São Paulo vindo para cá. Quando a gente começou, eu lembro que a gente ia a gente tem bastante cliente lá e tal, ia vender lá, era meio que eles pegavam por preço. Uhum. Tipo, vou pegar de lá que é mais barato do que aqui. Uhum. E de fato hoje em dia, acho que está bem equalizado. Hoje eu vejo muita gente esquecendo a parte do preço, porque acho que depois da pandemia e tal,
muita gente veio para o interior e o interior virou meio que uma questão de não o interior em si, mas vamos pegar o estado, virou meio que uma cidade digital. Sim. Então você consegue atender o cara de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então os preços equalizaram, você percebe que tem uma variação, óbvio, né? Mas você está concorrendo com todo mundo em todo lugar, daquela categoria que você tem, no nosso caso B2B, por exemplo. Uhum. E aí tinha uma questão do contratante, do tipo, putz, esses caras são do interior, será que eles entregam? Você tinha isso com você ou não percebia? Sim, muito. Na verdade, o nosso jogo é um jogo de imagem, né? A gente vende imagem para os nossos clientes, constrói a imagem deles e a gente tem que construir a nossa imagem também. Então, isso é super interessante. Na pandemia também aconteceu um movimento bem interessante. A gente percebeu que esses muros caíram. O que é esse muro que separava o interior e São Paulo, capital? Então, eu tinha, por exemplo, no Arpejo, profissionais talentosíssimos, só que eles não conseguiam ir para São Paulo. Por quê? Aqui eles ganhavam um salário relativamente bom, dentro da nossa realidade de possibilidade de faturamento e pagamento de salários, então tinha uma relação legal. Só que para ir para São Paulo, o custo de vida deles ia aumentar muito e provavelmente eles teriam que começar num patamar de salário inferior. Então eles não se sujeitavam a isso porque, peraí, vou ter que mudar para São Paulo. Meu salário vai ser um pouco menor ainda, porque lá eu começo meio que do zero. Aqui eu já estou aqui nesse nível, né? E ainda com o custo de vida de São Paulo, então a gente conseguia relativamente segurar talentos aqui em Campinas. Veio a pandemia, destruiu esse muro virtual, a gente começa a perder muitos talentos para São Paulo. Porque daí para o cara agora ele trabalha de Campinas, mas tá lá numa agência de São Paulo, entendeu? E aí ele topa, ele se arrisca. Beleza, vou ganhar um pouco menos aqui, mas é só o início. Depois o cara escala e cresce pra caramba. Então tenho, assim, sei lá, umas 8 histórias, 10 histórias de talentos que a gente tinha aqui e que a gente perdeu e que hoje estão brilhando nas maiores agências de São Paulo por causa dessa quebra desse muro virtual. Ao mesmo tempo, a gente também conseguiu fazer o contrário. Tem talentos no interior do interior. Então, lá de São José do Rio Preto, lá de Tatuí, lá de não sei o quê. E aí a gente começa a buscar pessoas, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que às vezes estão escondidas, né? E aí a gente conseguiu também trazer gente muito criativa, um time plural, graças a esse movimento. Então, essa mistura que gerou, ela destruiu essas barreiras tanto para os clientes quanto para os profissionais. Então a gente percebeu, peraí, se eu estou aqui sendo atendido em São Paulo por pessoas que estão no interior, por que eu não posso ter uma agência do interior também? Então quebrou um pouco. Claro, ainda 90% das maiores contas estão na capital. Mas a gente percebe que existe esse movimento, sabe? Isso é muito bom pra gente. Teve um momento também, o que eu contei que a gente pivotou para o B2B e começou a trabalhar mais com indústria e tudo mais. No início teve um momento que a gente fazia varejo, fazia começo, fazia tudo que aparecia. Qualquer coisa. E aí eu comecei a perceber, falei, existe era um grupo de atendimento e nesse grupo de atendimento estão os melhores networkings para chegar nas melhores contas. E aí eu entrei lá, falei, quero fazer parte do grupo. Aí recebi a negativa. Falei, sua agência é de onde? Falei, é de Datuba. Não, então você não pode participar, só agência de São Paulo. Aí eu falei, cacete, o que eu vou fazer então? Eu vou participar, pensando. Aí contratei um endereço de coworking. Perfeito. Oi, tudo bem? De onde que é? Falei, é de São Paulo. Tá. Você atende quem? Sim, assim, assado. Aí, então você não pode participar. Falei, porra, o que eu vou ter que fazer para entrar? O que eu fui percebendo, assim? Depois eu fui me aprofundando e tal. 80% da mídia brasileira estava na mão de 20 agências. É por aí mesmo. E essas 20 agências pertenciam à WPP, Publicis, a todos esses grupos. Falei, cara, isso aqui é um clube, né? E aí eu falei, eu não vou conseguir bater nesse clube, eu tenho que pensar em ir por outro caminho. E foi o caminho que eu fui para
Pro B2B. Pro B2B, que era o que tá mais... Era a fruta mais madura, mais próxima. Uhum. Então, eu fui para esse caminho. E aí, eu via que Campinas não tinha esse clube. Uhum. Tipo, Campinas tinha, assim, as agências e tal, só que a galera de Campinas contratava mais quem era de Campinas também. Uhum. Não tinha o clube institucionalizado, mas existia essa proximidade cultural, cultural. Então, eu percebi que São Paulo, capital, protegeu o mercado deles, Campinas, pela cultura, protegeu o mercado deles, e aí o que sobrou para mim era para eu ir para o B2B. Foi muito bom pra gente, assim, porque tinham vários vícios de varejo que quando eu saí da agência que eu trabalhava, eu falei, não quero viver desse jeito. Uhum. Então, tinham vários vícios de varejo que era virar a noite trabalhando. Isso é horrível, né, cara? Esse tipo de coisa, eu falei, isso pra mim não serve. Não sei se por ser descendente de alemão, sei lá, que é tipo, pra mim tem um horário pra tudo, sabe? É tudo muito organizado. Sim. E a gente começou a ir pra indústria e falei, putz, é isso aqui que eu quero, me encontrei, é nesse mercado que a gente vai atuar. Legal. Você percebe um bloqueio hoje hoje, talvez não mais, mas você percebia esse bloqueio lá? A agência nasceu em Arthur Nogueira. Então, já diz tudo, né? Tive que mudar para Campinas para jogar o jogo dos grandes aí. A gente ficou, acho que 4 anos da nossa existência em Arthur Nogueira. Depois disso, a gente sentia que, cara, não batia conta grande. Não tem como. Então, a gente vem de imagem. Então, a gente tem que estar posicionado numa cidade de grande, né, capacidade, aí, né, uma metrópole como Campinas. Depois que a gente mudou para Campinas, a gente sentiu que melhorou bastante. Mas ainda assim, hoje a gente atende grandes contas. Então, tem lá Santa Helena, que tem o produto Mendorato, coquíssimo. A gente atende o Pão de Alho Santa Massa. A gente atende um grupo equatorial de energia, que é um dos maiores grupos brasileiros aí, e de multi-utilities, né, que são vários negócios no mesmo grupo. Atendemos Continental, enfim, nós temos contas assim, bem relevantes. Mas eu vou te dizer que ainda é muito difícil você prospectar. Não nasci em berço de ouro, vim de uma família humilde, começamos pequenos, começamos sem dinheiro, né, com telefone ali, uma vontade, um computador, e consegui abrir as portas no mercado de Campinas, e qualquer mercado, tá? É bem complexo, cara. Um trabalho de formiguinha, meu. Todo dia batalhando, todo dia prospectando, aí de vez em quando aparece a primeira oportunidade, você abraça ela e aí consegue mostrar o seu trabalho, mas é complexo, cara. Mas a vida para você é fácil, porque você é dono de agência, né? Quem dera, viu? Quem dera se fosse assim, né? Você já ouviu bastante isso, Nossa, né? É o que a gente mais ouve. E ainda para piorar, eu não tenho só agência, né? Ainda resolvi ter a produtora, e na produtora, por ela ter uma estrutura relativamente pequena, acaba que a gente tem que fazer de tudo um pouco, sabe? Então, é puxado. Mas é o que eu gosto de fazer. Então, não reclamo não, cara. Fico feliz da vida e eu, lá na agência, tento sempre atuar não como o líder que está sentado lá e só delegando. Eu gosto de participar, de executar, sou muito da operação. Acho que isso é legal. Eu tenho uma outra empresa também que é de proteção de marca online. E aí, quando eu senti isso também, tipo, a Beats já era estruturada e tal, bastante tempo de mercado, e aí quando eu abri chama Valink, né? Quando eu abri a Valink, eu percebi, tipo, eu entendi o que era ter uma empresa pequena de novo. E eu falei, cara, eu não lembrava que isso tinha sido tão difícil, né? Você tem que se meter em coisas assim, puxa, eu que vou ter que cuidar, é você, porque não tem ninguém para fazer. Quem que vai fazer? Quem vai fazer, né? É danado, viu? Cara, case, o que você mais se orgulhou de ter feito? Cara, deixa eu pensar. Tanta coisa legal que a gente já fez, tanta coisa bacana, mas deixa eu ver o case. O case mais, assim, que mais me chama a atenção. Deixa eu ver. É difícil, é igual falar que filho que você gosta mais. Exato. Mas, ó, eu vou falar de um. Não é bem um case, eu vou falar de um case criativo e de um case de resultados, tá? Então,
lá na agência, eu tenho um case vivo, um case que ainda está acontecendo. É um case de performance, que a gente atende uma rede de educação com mais de 90 escolas no sul do país, educação adventista. Veio muito dessa relação com o NASP que eu tinha, que também é do mesmo grupo, né? E a gente está há 10, eu vou falar 12, mas acho que são 10. São 10 anos consecutivos fazendo campanhas de performance para os caras. 10 anos. Então, 10 anos entregando resultado, porque agência de performance é assim, né? No outro dia você não entregou o resultado, os caras já estão procurando outro. Começa a feder, né? E a gente está há 10 anos, cara, atendendo eles. Então, para mim, isso é um case de sucesso. Todos os anos tem campanha nova. Dessa campanha nova, a gente desdobra em 7 campanhas diferentes. Dessas 7 campanhas diferentes, a gente cria aquele monte de anúncio para fazer AB e com processo de desenvolvimento de CRM próprio, para poder estar integrado às campanhas, acompanhamento em tempo real dos resultados. Nós já chegamos a bater nessas campanhas com essa rede ROI de 40. Para quem não é da área, o ROI de 40 ele equivale a você pegar R$1.000 em publicidade e fazer 40 mil em faturamento. Então, você faz 40 vezes mais o resultado. Então, esse é um case de resultado que eu acho incrível. Renovaram o contrato esse ano novamente, então a gente está bem feliz com isso. De criatividade, eu gosto muito dos nossos projetos sociais. Tem um projeto social que a gente fez para o Setembro Amarelo. É um filme lindo que a gente fez para o Veile em Olambra. Veile em Olambra é uma cooperativa de flores que fica em Olambra. Hoje são os maiores, representam praticamente, acho que 40% do mercado de flores do Brasil. E a gente fez uma relação com uma campanha de saúde mental e flores. Então, a gente convidou pessoas que tentaram o suicídio, ficaram com marcas no corpo em relação a isso, e a gente convidou elas a tatuarem flores no lugar dessas cicatrizes. Que legal, então, elas tinham uma marca aqui, aí dessa marca a gente fez assim tatuagens, né? Então ficou um case muito bonito, muito poético, que a gente tem muito orgulho de ter participado, tanto pela causa quanto pelo primor criativo que ficou o material. Tem uma campanha agora também que a gente, inclusive, acabou de ganhar Grand Prix no Fast Video em Ribeirão Preto, que foi a melhor, o Grand Prix é a melhor das melhores. Então, tem várias categorias, então tem lá prata, bronze e ouro em cada uma dessas categorias. E aí, de todos os ouros, qual foi o ouro que mais chamou a atenção? O ouro do ouro. O ouro do ouro. E a gente ganhou com essa campanha da Solito. A gente fez trouxe a trilha do Nelson Ned. O Nelson Ned é um cantor que era baixinho, nanico. E ele tinha uma música que era Mas tudo passa, tudo passará. E aí a gente fez uma campanha partindo de um meme. Aquele meme da comida, que quando você tá bravo, puto da vida, e aí tinha um memezinho de uma esposa que tava nervosa com o marido. Não quero falar com você, não sei o que. Aí ele chega, amor, trouxe hambúrguer. Daí ela se desfaz assim, já tira um pouco do ódio do coração. Trouxe coca também? Já se rendeu a comida, né? Então a gente partiu dessa ideia do meme, de como a comida pode mudar o seu humor e mudar o seu ritmo, né? E a gente trouxe para uma marca de arroz e feijão, e que situações assim, que o maridão pisa na bola com a mulher, mas aí ele vem com um prato de comida, e quando ele vem com o prato de comida, vem essa música, mas tudo passa, tudo passará. Foram 3 filmes, ficaram lindos, incríveis, bem produzidos, ganhou o prêmio máximo do Fast Video, agora está concorrendo também ao Clube da Criação, está concorrendo ao Profissionalizando da Rede Globo. É um case atual aí que a gente também tem muito orgulho. Que legal. Eu lembro de você vai lembrar, que era um filme de um cara escrevendo numa máquina acho que era uma máquina de escrever. Legal. E ele vinha, acho que era sobre droga. Era sobre doação de sangue. Sobre doação de sangue, sim, não era? Eu lembro desse filme. Eu lembro que vocês ganharam o Media Festival, que a gente ganhou um prêmio lá também esse ano, quando a gente participava. E eu falei, puta, que campanha foda. Daquelas campanhas que você fala, eu gostaria de ter feito. Sabe? Cara, que legal, realmente. Basicamente era uma pessoa escrevendo uma carta, contando a vida dela,
e em algum momento a tinta da impressora, da máquina de escrever acabava. Era isso. E a gente estava fazendo uma correlação com o sangue. Muitas histórias de pessoas são interrompidas pela falta de sangue, né? Então, no momento que a pessoa precisa, ela não tem acesso a isso e pode interromper a sua história. Então, foi bem bacana também, um case bonito aí que a gente fez. Inclusive, eu vou doar sangue amanhã. Oh, tá que marcado. legal. Isso aí, parabéns. Boa, né? Muito bom. Doe sangue. E campanha sem ser de vocês que você mais gostou, assim? Tem alguma preferida? Deixa eu pensar. Tantas, são tantas. A coisa assim que é mais gostosa da publicidade é assim, caramba, eu queria ter pensado nisso, né? Quando eu queria ter tido essa ideia, meu. Então, quantas vezes eu fiz isso na minha vida de parar e caramba, que ideia massa, meu, eu queria ter pensado nisso. Deixa eu lembrar uma recente aqui que me chama a atenção. Pode ser velha também. Eu vou contar duas. Uma muito antiga, tá? Que para mim é uma referência também de resolução. E vou contar uma bem atual. Então, no mês passado foi o Alisson Oliveira, um profissional hoje que está na Guts, um ex-funcionário nosso da Arpejo. E ele ganhou uma campanha com a Skol, ganhou Cannes. E o contexto do filme que eles criaram foi muito legal. Não é um filme, né? É uma ação mais completa. Mas, basicamente, o que eles fizeram? Eles começaram a revisitar, pegaram um grupo grande de pessoas e revisitar fotos no Facebook e no Instagram bem antigas, que as pessoas estavam segurando uma Skol e tudo mais, e começaram a marcar como se fosse uma publi aquilo. Então, eles usaram a própria ferramenta para pegar esses antigos influenciadores que na época não existiam e que eles estavam destacando o produto Skol, né? Fizeram um videocase super legal e eu gostei muito desse videocase, dessa ação, porque ela se debruçou em todas as demandas da comunicação atual, redes sociais, usou um recurso, hoje em dia, quando eu quero relembrar de alguma coisa do meu passado, onde eu vou no Facebook, que é meio que meu livro de histórias do passado, né? Então, eles usaram essa cultura e essas características da rede social para poder mostrar para o público que a Skol está há 60 anos com um produto legal e tudo mais. Então, voltaram aos primórdios das redes sociais para mostrar que a galera já estava lá consumindo Skol. Então, isso eu achei bem bacana, um videocase muito bom. Agora, pegando, assim, peça antiga, para mim, um filme do Hitler, do Nizam, que é da época da GGK, né? Eu acho que era a GGK, ou se era da Brasil, não me lembro. Mas eu gosto muito porque é um filme com um roteiro maravilhoso para a época. Hoje talvez não funcionasse mais pela mudança na maneira como a gente faz comunicação. Mas eles resolveram um filme sem abrir câmera, praticamente, né? Simples de ser feito, mas poderosíssimo. Eu gosto muito disso, quando a gente consegue, com pouco recurso, fazer um grande impacto, sabe? Muitas agências, grandes agências, elas só conseguem ter impacto porque elas têm muita verba. Então é fácil, eu tenho que montar um time de futebol aqui. Eu posso escolher quem eu quiser no mundo. Eu quero esse cara, vem ganhar um título, um campeonato com recursos limitados, sem poder contratar tudo o que você quer. Então, quando eu vejo que agências de comunicação, produtoras de vídeo, conseguem resolver uma campanha sem a muleta do recurso financeiro, para mim isso é incrível. Cara, uma das que eu não sei se é a que eu mais gosto que a gente fez, mas que ganhou prêmio, a gente fez um comercial para o Mercadinho dos Sapatos, que é aqui na esquina. E a gente eles viraram clientes nossos porque a gente alugava o sobrepiso na época. E aí, conversa vai, conversa vem e tal, vamos fazer uma campanha. Fizer uma campanha e era pro Dia dos Pais. Então, era uma campanha de varejo para uma loja local, que aqui é super conhecida, mas em lugar nenhum, para veicular na TV Sol, que era uma TV local. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer e tal, precisa ser varejo. Eu tinha visto uma peça que o cara, era alguma agência da Europa, tá?
que o cara tava no supermercado e aí ele escorregava numa banana e ele tava com uma cesta cheia de produtos e aí os produtos começavam a voar e apareciam os textos. Uhum. E aparecia, tipo, o preço. Perfeito. Ah, preço tal, preço tal. Porque, tipo, era uma época de crise no Brasil, para variar, né? Uma época de crise. E aí estavam dando insights de como fazer campanhas de varejo com criatividade. Uhum. E eu lembrei dessa campanha e falei, vamos fazer o seguinte, Dia dos Pais, eles tinham um estacionamento próprio, aí vem o molequinho com o carrinho dele de brinquedo, estaciona, mostra que tem estacionamento, e aí ele vai escolher um presente para o pai, e aí a vendedora pega e mostra uma carteira. A hora que ela mostra a carteira, aparece o preço do lado. Mostra um tênis, aparece o preço. E no final era só o amor transforma filhos em pais, com ele pagando com cartão de crédito que aceitava cartão de crédito. Uhum. Simples, assim, tipo... Boa. E aí a gente foi o primeiro Media Festival que a gente foi. Legal. Foi eu e o João, meu sócio. Aí a gente pegou e escreveu um monte de peça que a gente achava que era mais pomposa, mais legal e não sei o quê, não ganhou nada. Aí chegou no comercial pra TV, que era o último, que era o mais legal, assim, Sim. e tal. E aí que chamaram a gente já tava mamado, já tinha bebido pra caramba, falou, não vamos ganhar nada mesmo. Vamos beber pelo menos. Né? Chamaram a gente, eu falei, cara, não acredito, velho. E aí uma galera que tava junto falou, a gente achou o seu filme, que a gente ganhou prata, né? Uhum. A gente achou melhor do que o que ganhou ouro. E o terceiro era ator global, anúncio na Globo. Você vê, cara. Falei, cara, que loucura. Então é isso, a gente conseguiu resolver de forma simples. Exato, isso é muito legal. Tem um outro filme que eu gosto muito também, é para o Instituto Dorina Novil, acho que é de cegos, que esse é um filme que é da W. McCann, que ele pega assim, começa a contar uma história de uma pessoa andando tal, e uma história bem simples, mas na verdade você está vendo só como se fosse braille, sabe? E aí ele vai criando imagem, e aí ele está mostrando, ele no final ele dá a seguinte mensagem: é assim que os cegos conseguem imaginar, então vamos investir na produção de livros em braille, sabe? Que então, legal, cara. Puta, a ideia, um filme de motion, sem abrir câmera, sensacional. Então eu gosto muito quando a gente consegue chegar nesses resultados. Agora mesmo não, mas acho que faz uns 3 meses atrás eu vi uma campanha, outra também, e agora dos tempos atuais, né, sem muito pro passado e ser saudosista, os caras pegaram, que era uma campanha para economia de energia. Eles pegaram o horário nobre da Globo e fizeram um filme com a tela preta e só um letteringzinho bem pequenininho no meio, numa cor também não tão vibrante. E aí estavam falando sobre a importância do consumo, né, da economia de energia, e que esse anúncio, com todas as telas simultaneamente ligadas na Rede Globo naquele horário, ia diminuir não sei quantos % o consumo de energia que legal. do Brasil, né, naquele momento ali, entendeu? Então, olha que legal. Quanto custa fazer um filme desse? Tudo bem que a mídia foi cara, né? Mas a produção do filme em si é muito simples. Então, isso é muito legal. Eu acho que quando a gente consegue chegar nesses lugares bem resolvidos e criativos, é sensacional. Sabe o meu favorito, assim, desde sempre, é o acho que é do Think Different, lá da Apple, quando lançaram a campanha, que é praticamente um manifesto. Sim. Que eu acho que aquele anúncio eu acho... Que a mulher vem correndo, é isso, né? Não, esse acho que é 1986. Isso é 1986, é verdade. Que é o 1986, Muito nunca bom, mais será como 1986. Mas esse é, clássico também. Mas eu gosto mais aquele que ele fala, tipo, esse é para os loucos, para os desajustados, os criadores de caso. Que são peças redondas para buracos quadrados, alguma coisa assim. E eu acho que esse é muito legal porque ele, tipo, posiciona a marca como, tipo, você não precisa ser igual a todo mundo, e as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam. Então eu acho a mensagem muito, muito, muito foda e muito atrelado ao que é a marca. Eu acho esse o melhor anúncio, na minha opinião. O Hitler da Folha não tem como deixar de fora, tá entre os 100 melhores comerciais já criados na história, né? Exato. Putz, tem muita gente boa, muita né, gente tem boa. muito anúncio bom. Muito brasileiro bom aí. Tem. A gente tá entre os 3 maiores, né? Né? Do mundo. Quando toda vez que tem Cannes,
Sim. Nós, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, Exato, porque eles são Inglaterra. covardes. Eles não vão só com a Inglaterra. É verdade. Isso é por aí, cara. Pô, Fábio, queria agradecer, cara, a sua presença. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer Prazer. te conhecer. Sempre bom bater papo, né? É isso aí. Ainda mais do que a gente gosta, né? Exato, é isso aí. E para finalizar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas se conectarem com você. Legal. Para seguirem aí as empresas. Perfeito. Então, para conhecer um pouquinho mais das empresas, a Arpejo é @agênciaarpejo. Nossa principal rede hoje é o Instagram. E lá também, se você quiser seguir TikTok, outras, lá você vai encontrar o caminho. Para Ovo Filmes, é Ovo Filmes, só que é sem o E, tá? É Filmes, Films, filmes em inglês. @Ovo Filmes. E a minha, pessoal, é Ramos_Fábio. É isso aí. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Vou aproveitar a audiência, pedir para as pessoas se inscrevem aqui no Beats Podcast. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Segue a Beats também, a gente está com o Beats Digital em todas as redes sociais aí. E eu sou o Adriano Klump, também me segue lá. O Klump é difícil. KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.